Good morning, church. Bom dia, irmãos. Shalom. A paz. May God bless you. Que Deus abençoe você. You may take your seats. Podemos assentar. Before we get into the Word of God, antes de entrarmos aqui na Palavra de Deus, I wanted to know if there's anyone here visiting us for the first time. Queria saber se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Raise your hand, levante sua mão, let us know you, deixa eu te conhecer. Tem alguém aqui, first time visitor? Algum visitante pela primeira vez? No? Everyone has been here, todos já estiveram aqui. Oh, God bless you. Can you greet 3 people around you with a welcome? Você pode cumprimentar 3 pessoas ao seu lado com bem-vindo nesta manhã? I want to ask you to open your Bibles in John chapter 6. Quero pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 6. And today we're going to talk about a miracle. Hoje nós vamos falar de milagre. The miracle of the multiplication of bread and fish. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 pães e 2 peixinhos. Hold your Bible open. Mantenha sua Bíblia aberta. This last week, I was doing a devotional with my wife. Essa semana passada, eu estava fazendo devocional com a minha esposa. And we are reading through this devotional book of Pastor Jamie Kemp. Estamos lendo esse livro devocional para casais do pastor Jamie Kemp, Couples Devotion. And Wednesday night, na quarta noite, we talked about gratitude. Nós falamos sobre gratidão. We talked about being thankful and praising God for the good things. Falamos sobre ser agradecido e agradecer a Deus pelas coisas boas que o Senhor nos dá. As a parent, you know, como pai, como mãe, você sabe that sometimes we do everything for our children and we receive back ungratefulness. E às vezes nós fazemos tudo pelos nossos filhos e muitas vezes recebemos de volta uma certa ingratidão. It's one thing that I discovered, that gratitude, it's a maturity because it's related to the character. E uma coisa que eu aprendi é que gratidão está ligada à maturidade, porque faz parte do caráter. And a child cannot be grateful at times because the character is not formed. E uma criança, ela não pode às vezes expressar a gratidão que desejamos, porque o caráter dela ainda não foi formado. And I went to bed with this devotion. Eu fui dormir com essa devocional. And when I woke up, I had this gratitude in my heart. E eu acordei com esse sentimento de gratidão no coração. And it was so wonderful. E foi tão maravilhoso. And I wrote an open letter, and I want to read to you. E eu escrevi uma carta aberta e eu queria ler para você nessa manhã. Amém? My heart is filled with gratitude to God for your lives. In times where many come and go, you remain. And that is spiritual. You are faithful, loyal, sincere, and walk in unity. I recognize clearly God's faithfulness to my life and my calling has been revealed through you. You don't see just one man, but you discern a mission. And thank you for staying. Meu coração se enche de gratidão a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Em tempos onde muitos vêm e vão, vocês permanecem. E isso é espiritual. Vocês são fiéis, leais, sinceros e caminham em unidade. E eu reconheço com clareza a fidelidade de Deus para com a minha vida e o meu chamado tem sido revelada através de vocês. Vocês não enxergam apenas um homem, mas discernem uma missão. Muito obrigado por permanecerem. There's one truth we need to understand. God loves us equally, but He doesn't trust us with the same equality.
God's love is unconditional, but trust is built over time. Existe uma verdade que precisamos compreender. Deus ama a todos igualmente, mas não confia em todos da mesma forma. O amor de Deus é incondicional, mas a confiança de Deus é construída com o tempo. In Luke 17, the Bible talks about the healing of the 10 lepers. 10 were healed, but only one returned. And this teaches that not everyone who receives recognizes it, but also that the ingratitude of many does not stop Jesus' mission. It continues because each person reveals who they are by their attitudes. Em Lucas 17, na cura dos 10 leprosos, 10 foram curados, mas apenas um voltou. Isso nos ensina que nem todos que recebem reconhecem, mas também que a ingratidão de muitos não pode parar a missão de Jesus. Ele continua porque cada pessoa revela quem é pelas suas atitudes. Tá tudo bem, hein, Zarinha? Tá maltratando ela, gente? And that is why I honor you this morning, New England Church family. E é por isso que eu quero honrar vocês, família New England Church. Because gratitude is not an emotion, it's a revelation of character. Gratidão não é uma emoção, não é um sentimento, é uma revelação de caráter. Fidelity, it's not a speech, it's a daily decision. A fidelidade não é um discurso, é uma decisão diária. Loyalty, it's not circumstantial, it is a spiritual positioning. Lealdade não é circunstancial, é um posicionamento espiritual. And you have demonstrated that, so this letter is not just a recognition, it's an honor. E vocês têm demonstrado isso aqui neste lugar. Então essa carta não é somente um reconhecimento, mas é uma honra. May we continue to be a church that not only reveals what they receive, but continues to praise God for what they receive. Que possamos ser uma igreja que não somente revela o que recebeu, mas continua seguindo porque recebeu. We respond, nós respondemos, because we stay, porque nós permanecemos. May we be a church that loves, reaches, and goes to the end of the earth to fulfill the mission. Que possamos ser uma igreja que ama, que alcança e que vai até o fim do mundo, buscando os perdidos. May we be positioned as such. Que possamos nos posicionar como tal. Thank you. Obrigado. Thank you for staying. Obrigado por permanecer. This morning I walked up to Amy. Where's Amy? Cadê Amy? Agora eu vou expor a minha aqui agora. Aleluia. Fica de pé, Amy, para todo mundo conhecer. Aleluia. Eita, glória. Coloquei na prova, hein? So, in light of practicing gratitude towards other people, nessa prática de ser grato ou expressar gratidão às pessoas, I came to her this morning and I say, Amy, thank you for being here today. Eu disse, Amy, obrigado por você estar aqui hoje. I'm so happy you're here. Estou feliz que você está aqui. And she said to me, e ela me disse, when was I not here? Quando que eu nunca estive aqui? Have you not seen Amy here at one time? Você já viu um dia que Amy nunca esteve aqui? Você não estava aqui? Alguém já viu isso? I've never seen it. Eu nunca vi. But I wanted to share that with her. Eu quis compartilhar isso com ela. Because sometimes what Sam just said here, porque às vezes assim como o Sam acabou de falar aqui, sometimes we think that we're not seeing. Às vezes parece que as pessoas não estão nos vendo. But Jesus is. Mas Jesus está vendo. It's not if the pastor saw me or he praised what I did. Não é se o pastor me viu ou se ele louva a Deus pelo que eu fiz. I'm not doing for the pastor. Eu não estou fazendo para o pastor. I'm
doing it for Jesus. Eu estou fazendo por Jesus. And Jesus always sees. E Jesus sempre vê. So I want to encourage you to continue to be faithful in the kingdom. Eu quero te encorajar a continuar sendo fiel no reino. Because you're not following a man. You're connecting to a mission. Porque você não está seguindo um homem. Você foi conectado a uma missão. You matter. Você é importante. What you do matter. O que você faz é importante. Some people may not see it. As pessoas podem não ver. But Jesus sees it. Mas Jesus sempre vê. Aleluia. Can you look at your neighbor? Olhe para o seu irmão and tell him, thank you. Diga obrigado. Thank you for who you are. Obrigado por quem você é. And thank you for what you do. E obrigado pelo que você faz. I often say, and I repeat it, eu sempre falo e vou repetir aqui, if you wanna run fast, run alone. Se você quer correr rápido, corra sozinho. But if you want to get far, run with people around you. Mas se você quer chegar longe, vá acompanhado de pessoas ao seu lado. And I'm not getting back into the message. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. I want to get to the best part. Já quero chegar lá na melhor parte, né? But let me guide you through the steps. Mas deixa eu te levar nos passos. John chapter 6. João capítulo 6. There is a grace here. Há uma graça aqui nessa manhã. Aleluia. Receive it, receba. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. The Bible says, a Bíblia diz, after this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing to the sick. Jesus went up to the mountain, and there he sat down with the disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes to them, and seeing that the large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread so that these people may eat?" He said this to test him, for he himself knew what he would do. And Philip answered him, 200 denarii of worth of bread would not be enough for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many?" Let's stop right here. Versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para lhes dar de comer?" Mas Jesus dizia isso para testá-lo, pois sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: "Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um desses recebesse um pedaço." Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: "Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Thank you, Jesus, for your word. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Bless us, Lord, this morning. Abençoe nesta manhã. We pray in Jesus' name. Oramos no nome de Jesus. Amen.
This past week I was praying to the Lord, and the Lord brought me to this chapter. Esta semana orando ao Senhor, o Senhor me levou a esta passagem of a miracle, de milagre. And I do believe Jesus still makes miracles. E eu creio que Jesus ainda faz milagres. I said, I still believe that Jesus does miracles. Eu disse que eu ainda creio que Jesus faz milagres. And He is here today. E Ele está aqui hoje. And there's a miracle coming to this church. E há milagre vindo para esta igreja. There's a miracle of multiplication. Há milagre de multiplicação. In every area of the ministry. Em todas as áreas deste ministério. I believe it's coming. Eu creio que está vindo. I believe it's here. Eu creio que está aqui. But there are some things that we need to understand in order to experience and live this multiplication miracle. Mas existe algumas coisas que nós precisamos entender para que possamos na essência viver este milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas. I believe our lives will be changed even more. Eu creio que a nossa vida será mudada ainda mais. I believe that every area of our lives will be touched by the miracle of Jesus. Eu creio que todas as áreas da nossa vida será tocada pelos milagres do Senhor Jesus. 5 barley loaves of bread and 2 fish. 5 pequenos pães e 2 peixinhos. In verse number 5, Jesus comes to Philip and asks him this question. No versículo de número 5, Jesus ele se apresenta diante de Filipe e faz uma pergunta. Where can we buy bread to feed all of these people? Aonde nós podemos comprar pão suficiente para alimentar todas essas pessoas? The Bible talks about a miracle of feeding the 5,000. A Bíblia fala do milagre da multiplicação dos 5,000. And when the Bible says a large crowd, it means a number such as this. E quando a Bíblia refere-se a uma grande multidão que o seguia, ela está falando de números como esse. Now the first thing we need to understand about this miracle, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o milagre is verse number 6. É o versículo de número 6. Jesus already knew what He was going to do, but He put the disciple to the test. Jesus já sabia o que ia fazer, mas Ele estava colocando o discípulo à prova. He already knew what was to happen. Ele já sabia o que ia acontecer. He already knew what He was going to do. Ele já sabia o que Ele ia fazer. He already knew how God was going to be glorified. Ele já sabia como Deus ia ser glorificado. But He was teaching the disciples a lesson that prepared them to experience the multiplication miracle. O Senhor Jesus coloca dos discípulos agora essa pergunta para lhe dar uma lição de como são os passos que o preparam para viver um grande milagre. And the first thing is, e a primeira coisa é, what Philip responds, a resposta de Filipe. There's not enough money to buy here. Não tem dinheiro suficiente para comprar nada aqui. And here's the first thing that we need to understand before living the miracle of multiplication. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, para vivermos o milagre da multiplicação, we have to come to the end of our senses. Nós precisamos chegar no fim do nosso conhecimento. We have to come to the end of the rope. Precisamos chegar no fim da corda. To the bottom of the well, no fim do poço. Jesus, knowing the impossibility, Jesus, sabendo da impossibilidade, raises their faith, ergue a fé dos discípulos. But Jesus knows that this is impossible. Jesus já sabia que era impossível. But He was guiding the disciples to understand the impossibility. Mas Ele fez a pergunta para fazer os discípulos entenderem que era impossível. Because it is only when we understand that we can no longer do anything that Jesus begins to operate. É só quando nós temos o entendimento que agora já não podemos fazer mais nada que nós damos lugar para Jesus começar a operar em nossa vida.
Because while I have strength, I'm going to keep marching. Porque enquanto eu tenho força, eu vou continuar marchando. While I have knowledge, I'm going to continue to pursue. Enquanto eu tenho entendimento, eu vou continuar buscando. While I have connections, I'm going to call people. Enquanto eu tenho conexões, eu vou ligar para as pessoas. While I have a reserve, enquanto eu tenho uma reserva. While I have a bank account, enquanto eu tenho uma conta no banco. While I have a status, enquanto eu tenho um status. And Jesus brings the disciples to a situation saying, Jesus leva os discípulos para a situação para dizer-lhes, when you come to the end of everything, let me start working in your life. É quando você chega no fim da vida, no fim de todas as coisas, que eu posso trabalhar então em tua vida. Because sometimes if we see the miracle without strength, porque às vezes se nós olharmos para o milagre e vermos as nossas forças operando, God will not be glorified. Deus não vai ser glorificado. And the Bible tells us, e a Bíblia nos diz, that God does not share His glory with anyone. A Bíblia vai dizer que Deus não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. You know what glory means? Sabe o que significa glória? To attribute Him the works and the operation of the deed. Significa atribuir somente ao Senhor a obra e a ação que foi realizada. Jesus wants us to come to the end. Jesus quer que nós cheguemos no fim. The bottom, no fundo. No resources. Sem recursos. It was only when the prodigal son was at the pit, at the end, living that life, that he recognized that he needed to return. Foi somente quando o filho pródigo chegou no fim do poço, lá com os porcos, lá na lama, que ele reconheceu que precisava voltar. We are too stubborn as people. Nós somos teimosos demais como pessoas, gente. We insist being wrong. Nós insistimos estando errado. We believe in ourselves more than we believe in the power of God at times. Cremos em nós mesmos, às vezes até mais do que nós cremos no poder de Deus. And God will bring us to a large crowd. E Deus vai nos levar para uma grande multidão. He will bring us to a scenario. Ele vai nos colocar diante de cenário where He's going to ask us, what can we do to feed them? Aonde Ele mesmo vai dizer, o que vamos fazer para alimentar esta multidão? He's bringing to the disciples a common sense. Ele está trazendo para os discípulos pensamento próprio. You cannot do anything. Você não pode fazer nada aqui. You're at the end. Você está no fim. But I have good news to you. Mas eu tenho boas novas para você. It is at our end that He begins. É no nosso fim que Ele começa. It's when we lose everything. É quando perdemos tudo. That we depend on Him. Que nós dependemos dele. Many of us came to His house. Muitos de nós viemos para sua casa. Because we saw ourselves in a place that we could never get out. Porque nos encontramos em lugar que nós não podíamos mais sair deste lugar. And we came to Jesus. E nós viemos para Jesus. And Jesus, knowing us, Jesus nos conhecendo, He lifts us up. Ele nos levanta. And He blesses us. E Ele nos abençoa. When human exhaustion prepares the miracle. É na limitação humana que o milagre é preparado. When we get to the insufficient stage, quando nós chegamos no estado de insuficiência, then He can say, excuse me. É aí que Ele vai dizer, dá licença. I'm stepping in. Eu estou dando passo agora dentro dessa situação. And the first thing that Jesus says in Mark chapter 6, lá em Marcos capítulo 6, no mesmo milagre, Jesus tells the people to organize the crowd. Jesus manda organizar o povo. Organizations prepare the environment for the miracle. É a organização que prepara para o milagre. And when I was studying this text, e quando eu estava estudando esse texto, the Lord spoke to me. O Senhor falou comigo.
that without organization, miracles cannot happen. Que sem a organização, o milagre não pode acontecer. Imagine if Jesus took those bread and fish. Imagina se Jesus pegasse os pães e os peixes and he prayed over them, e orasse por aquilo, and began to multiply out of the one basket. E começasse a multiplicar dentro daquele cesto. The strong and the fast would come and there would be a chaos. Os mais rápidos, os mais fortes iam correr para pegar o pão. Ia virar uma bagunça aquele lugar. But Jesus said, mas Jesus diz, when you understand your insufficiency, quando você entende a sua insuficiência, when you come to the end of your senses, quando você chega no fim dos seus sentidos, when you really understand that there's nothing you can do anymore, é quando você entende que nada mais você pode fazer, that Jesus will step in, que Jesus vai entrar nessa situação, and the first thing he will do to us, e a primeira coisa que ele vai fazer conosco, is put your house in order, é colocar a nossa casa em ordem. Sit the people, senta o povo, 50 by 50, de 50 em 50. Why, Lord? Por que, Senhor? Because God does not operate in messiness. Porque Deus não opera no meio da bagunça. He makes miracles in an organized setting. Ele faz milagre em um lugar que está preparado e organizado para que Ele possa fazer. God is going to pour blessing over this church. Deus vai derramar bênção sobre esta igreja. Over your family, sobre a sua família, because you have already come to this place that you recognize that only He can do it. Porque você já chegou nesse lugar de reconhecimento que agora só Ele pode fazer. But now Jesus is asking you. Agora Jesus está te perguntando: Can I put your house in order? Posso colocar em ordem a sua casa? Can I separate 50 by 50? Posso separar 50 por 50? As if Jesus was saying, there are parts of your life that I'm going to take and organize. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou pegar áreas da sua vida e de 50 em 50 eu vou colocar tudo em ordem. Sometimes we're not ready to receive the miracle, but we're not ready to put the house in order. Às vezes estamos prontos para receber o milagre, mas não estamos prontos para colocar a casa em ordem. Before the multiplication, there's got to be organization. Antes da multiplicação, precisa haver uma organização. It is when we are organized, é quando estamos organizados, that the blessing will come, que a bênção vai vir. God does not pour over chaos. Deus não derrama sobre o caos. He poured out over those that are aligned. Ele derrama sobre aquilo que está alinhado. If my heart is uncontrolled, it's off track. Se o meu coração está descontrolado, está fora da rota, God cannot bless it. Deus não pode abençoar, because I will take the blessing and use it for my own desires. Porque senão eu posso pegar a bênção de Deus e vou usar para o meu próprio prazer. And the mission will not be fulfilled. E a missão não vai ser cumprida. And God may not be glorified. E talvez Deus não seja glorificado. And the first thing that Jesus talked to me this week, e a primeira coisa que Deus falou comigo essa semana, is put your spiritual life in order. Coloca em ordem a sua vida espiritual. Amen? Amém, irmãos? Sometimes we want to see the miracles. Queremos às vezes ver os milagres, but our spiritual life, it's disorganized. Mas a vida espiritual está toda desorganizada. We're not praying, não estamos orando. We're not seeking the face of God with a pure heart, with a sincere heart. Não buscamos sinceramente com o coração puro a face do nosso Deus. We serve because it's convenient at times. Servimos porque às vezes é conveniente para nós. We serve because our name is on the scale. Servimos porque o nosso nome está na escala. Put in order your spiritual life. Coloca em ordem sua vida espiritual. Your devotional, sua vida devocional. You know what happens to us? Sabe o que acontece com a gente? Is that we negotiate principles with God easily. É que nós temos a tendência de facilmente negociar os princípios que Deus estabeleceu. I think we lean too much on the grace. Eu acho que a gente se inclina muito para essa tal de graça. Talking to a brother about fasting. Eu estava falando com o irmão sobre o jejum, and he told me something. E ele me disse algo. And he said, Pastor, some people are losing the spiritual war because of French fries. Imagine spiritual warfare against the devil. Ele falou assim, pastor, tem pessoas perdendo luta espiritual com jejum por causa de uma batata frita.
Imagina a luta espiritual com o demônio. I think most of our problems rely on negotiating the principles of God. Eu creio que muitos dos nossos problemas estão apoiados na nossa negociação de alguns princípios de Deus. Right, you don't negotiate sin. That's, praise God for that. Claro, você não negocia pecado, glória a Deus por isso. But you negotiate intimacy, mas você negocia intimidade. And we all know, we all seen what God wants us to be and how God wants us to walk. E todos nós já vimos, já entendemos como é que Deus quer que a gente ande, como é que Deus quer que a gente o sirva. But we have the tendency to say, I'll do it tomorrow. Mas temos a tendência de falar assim, amanhã eu faço. I'll do it later. Eu faço mais tarde. And we procrastinate, e nós procrastinamos, and we negotiate our spiritual life. E negociamos a nossa vida espiritual. Without spiritual discipline, there is no foundation for the miracle. Sem disciplina espiritual, não há fundação para o milagre, gente. How many of you want God to take you to the new level? Quantos de vocês quer que Deus te leve para um novo nível? Maybe not everybody. Talvez nem todos. How many of you wants to go deeper? Quantos de vocês querem ir mais fundo? How many of you wants to live something that you never lived before? Quantos de vocês querem viver algo que nunca viveu antes? But how many are willing to do what you never did before? Mas quantos estão dispostos a fazer o que nunca fez antes também? Sometimes, maybe out of ignorance or lack of theology, talvez eu acho que por causa da ignorância ou falta de teologia, we see a lot of preachers, nós vemos muitos pregadores saying to the people, dizendo para o povo, God is gonna close the lion's mouth. Deus vai fechar a boca do leão. God's gonna be with you in the lion's den. Deus vai estar contigo na cova dos leões. God is in there. Deus vai estar lá. God is gonna bless you. Deus vai te abençoar. You know what prepared Daniel for that miracle? Sabe o que preparou Daniel para aquele milagre? 70 years, 70 anos of daily prayer, de oração diária. 6 in the morning, noon and 3 in the afternoon. 6 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. For 70 years, por 70 anos. Oh, God's gonna close the lion's mouth. Deus vai fechar a boca do leão. Well, pray for 70 years. Então começa a orar por 70 anos. I think our problem is highlighting the miracles. O nosso problema é destacar muito o milagre and not the process. E não falar do processo. How many of us have heard this? Quantos de nós ouvimos isso? God is going to close the lion's mouth. Deus vai fechar a boca do leão. And the victory has come. E a vida está vindo. And how is your spiritual life? E como que está a vida espiritual? Está mais ou menos. Daniel was daily. Daniel estava diariamente. 4 kings governed over the place where he was. 4 reinados passou aonde ele estava. And he remained the same. E ele permaneceu o mesmo. I decided in my heart that I will not negotiate my principles and my God. Eu decidi no meu coração que eu não vou renunciar nem negociar os princípios do meu Deus e a fidelidade para com meu Deus. King, you can do whatever. Ei, você faz o que você quiser. But I will continue to praise the Lord. Eu vou continuar louvando ao Senhor. I will continue to worship the Lord. Eu vou continuar adorando ao Senhor. We want to see the lion's mouth closed, but we don't want to pay the price in prayer. Queremos ver a boca do leão fechando, mas não pagamos o preço para ter uma vida de oração. We want to see the revelations of God, but we have no intimacy with God. Queremos ter revelações de Deus, mas não temos intimidade com Deus. The highlight of miracles is the sum of normal days when no one sees you, only God. O destaque de grandes milagres em nossa vida é a soma de dias comuns onde ninguém te vê. Sometimes you may say New England Church, às vezes você vai dizer a igreja New England Church is growing, está crescendo.
It's multiplying, está multiplicando. There's baptism, tem batismo, the presence of God, a presença de Deus. We are one church of Christ like many other churches. Somos uma igreja de Cristo como todas as outras igrejas. But what you do not know, mas o que você não sabe, it took me 17 years for God to call me to start the church. Foi 17 anos antes de preparação para Deus me chamar para abrir a igreja. 17 years, 17 anos of fasting, de jejum, of prayer, de oração, of devotion, de devoção, of serving God, servindo a Deus. When there was snow, quando tinha neve. When there was rain, quando tinha chuva. When it was warm out and everybody wanted to go barbecue. Quando estava calor e todo mundo quis aproveitar o verão e fazer o seu churrasco. I did not decline. Eu não neguei. I understood one thing. Eu entendi algo. I'm not saying that's your calling. Não estou dizendo que esse é o seu chamado. But I saw something. Mas eu vi algo. I received something. Eu recebi algo. And I want to cherish it. E eu quero guardar este algo. And I will block every entrance. E eu vou fechar toda a porta ao meu redor. That will stop me from continuing to know in my Christ. Que possa me impedir de continuar buscando o meu Cristo. Put your spiritual house in order and you begin to see the miracles and revelation of God. Coloque em ordem tua vida espiritual e você vai começar a experimentar novos milagres e nova revelação que vem da parte de Deus. Put your house in order. Coloca em ordem a tua casa. We want to walk in the fire furnace. Queremos andar na cova, na fornalha ardente. The 3 young boys, os 3 jovens. The king throws them in the fire. O rei manda lançar aquele jovem no fogo. And they're walking back and forth. E eles estão andando para lá e para cá. And the king say, didn't we throw 3 people in there? Não lançamos ali 3 jovens? We see 4. Nós vemos 4. And the 4th one looks like the Son of God. E o quarto parece com o Filho do Homem. Jesus was in the fire. Jesus estava no fogo. But why Jesus show up in the fire? Por que Jesus se apareceu no fogo? Because they did not bow down before the statue. Porque eles não se prostraram diante da estátua. When they were faced with death, quando eles iam enfrentar a morte, they say, I rather die than bow down before this idol. Eles disseram, eu prefiro a morte do que me prostrar diante do rei dessa terra. And because they honored Jesus and God, e porque honraram a Jesus e a Deus, when they were thrown into the death, quando eles foram lançados na morte, Jesus said, I'm gonna honor your faith. Jesus disse, eu vou honrar a tua fé. You do not prostrate before that God. Você não se prostrou diante desse Deus. I will not prostrate before this God. Eu também não me prostrarei diante desse Deus. And I'm gonna be in the fire. Eu vou estar contigo no fogo. And my name will be glorified. E o meu nome será glorificado. We want to see Jesus in the fire. Queremos ver Jesus no fogo. But we prostrate before Babylon. Mas nos prostramos diante da Babilônia, irmãos. Yeah. A part-time job. Trabalho part-time. A better salary. Melhor salário. An offense in my heart. Uma ofensa no meu coração. A lack of desire. Uma falta de desejo. An unwilling heart. Coração desanimado. Put your house in order. Coloque em ordem a tua casa. Shake your neighbor, sacode teu irmão and tell him, diga para ele, put your house in order. Coloque em ordem a tua casa. The second group of 50 is put your family in order. O segundo grupo de 50 é põe tua família em ordem. Amen? I heard someone say this on a podcast this week. Eu ouvi alguém falar isso no podcast essa semana. He said, 20 years from now, disse assim, 20 anos daqui de agora, the only people who is going to remember that you work late and you work hard are your children. As únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhou duro e fez tantas horas de trabalho são seus filhos. "20 years from now, 20 anos de agora, your boss is not going to remember when he's in Dubai having vacation." Seu chefe não vai lembrar das suas horas que foi trabalhado quando ele estiver lá em Dubai de férias. But your children will. Mas os seus filhos vão lembrar. Because they have an absent father and mother in the home. Porque tiveram um pai ausente, uma mãe ausente dentro de casa.
We want to have a beautiful family, but we don't invest in this family growth. Queremos ter uma família linda, mas não investimos nessa família que nós queremos construir. We don't do the couples course in the church. Não fazemos o curso dos casados na igreja, because we think we're better than that. Porque achamos que já somos melhores do que isso. I don't want to do the maximize the manhood. Eu não quero fazer o curso homem ao máximo, because I know everything. Porque eu já sei de tudo. I don't want to do the forever parents. Não quero fazer o pai para toda a vida. I don't want to study theology. Não quero estudar teologia. I don't want to do a course to better myself, to understand my soul. Eu não quero fazer uma terapia para conhecer a minha alma, conhecer quem eu sou. I'm okay the way I am. Eu estou bem do jeito que está. Well, is it taking you to a good place? Será que como você está te levou para um bom lugar? Isn't it time to change? Será que não é hora de mudar? Organize it. Traz ordem para esse caos. Established before God that you will protect your family through prayer, through devotion, guiding them in the Word of God. Estabeleça hoje que você vai ser o protetor da tua casa, da tua família, levando o teu lar na presença do Senhor Jesus. Govern your family, governe a sua família. Put your house in order. Coloca em ordem a tua casa. Your relationship with your spouse, seu relacionamento com a sua esposa, put in order, coloca em ordem. We need to walk out of the superficiality of life. Precisamos sair da superficialidade da vida. We need to be intentional. Temos que ser intencionais. When was the last time, after having children, qual foi a última vez depois que você teve os seus filhos, that you went out with your spouse on a romantic date, que você saiu com sua esposa, seu marido, numa noite romântica? Not an anniversary, não é nem aniversário de casamento, não. And I'm not talking about we're home, we're together, this is, no. Não estou falando nós estamos em casa, está tudo bonito aqui. Não é isso que eu estou falando. It's for you to get ready. É você se arrumar, put some cologne on, colocar um perfuminho, brush your teeth, escova o seu dente, put gum in your mouth, coloca um chicletinho na boca, and open the car door for your wife, e abre a porta do carro para tua esposa, and say, come in, just entra aqui, I'm gonna take you to a place, eu vou te levar para um lugar, and I'm gonna serve you a meal, eu vou te dar um banquete, and I'm gonna take care of you, eu vou cuidar de você, and I'm gonna love you, eu vou amar você. When was the last time you sat on a table to have eye-to-eye conversation with your wife? Qual foi a última vez que você sentou na mesa para ter uma conversa olho a olho com a tua esposa? And then we grow apart. E aí nós crescemos lados contrários. And then pastor gets a call. E aí liga pro pastor. My marriage is ruined. Meu casamento está arruinado. Well, are you putting your house in order? Você está colocando a casa em ordem? Basic principles. Princípios básicos. And then we complain. E aí reclamamos. My marriage is not good. Meu casamento não está bem. I don't love my wife. Eu não amo minha esposa. I don't love my husband. Eu não amo meu marido. My marriage is ungrateful. Meu casamento é ingrato. I think I'm better off divorcing. É melhor divorciar. Is that what Jesus said? Foi isso que Jesus disse? Because sometimes it's easy getting rid of a limb than walking therapy for the healing. Às vezes é mais fácil cortar e amputar um membro do que fazer fisioterapia para recuperar um membro. Oh, you think the next marriage is better? Você acha que o outro casamento vai ser melhor? You are in it. Você está nele também. It may be your fault. Talvez seja tua culpa. Do you want to have a blessed marriage? Isso aí, irmã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pray together with your wife and your husband. Ora junto com teu marido, com tua esposa. Some couples go to bed on their phone. They don't pray. Às vezes o casal vai dormir com o telefone na mão e não ora junto, gente. Wake up on the phone, acorda no telefone, sleeps with the phone, dorme com o telefone, are in bed laughing at someone else, has nothing to do with their marriage, vai dormir conversando na internet com alguém que não tem nada a ver com a vida dele.
A phone can be a blessing, but it can also be a curse. O telefone pode ser uma bênção, mas também pode ser uma grande maldição. It's just how you use it. É como você usa. Put your financials in order. Coloca em ordem a vida financeira. Can I get in here? Pode entrar aqui, irmãos? O amém foi muito fraco. Acho que eu vou pular para o próximo. Can I talk about finances? Pode falar de finanças? Spend less than what you earn income is. Gaste mais do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Acho que eu falei um pouco de mim aqui, né? Lord, help me get out of debt. Senhor, me ajuda a sair das dívidas. And then you walk out, e você sai daqui, and your eyes sparkle, seus olhos brilham, your heart desire, seu coração deseja, and then you say, e você diz, swipe the card, passa o cartão. There's something that was an impression in my heart recently. Houve uma impressão no meu coração recentemente, and this is a principle that I want to live by from now on. E tem um princípio que a partir de hoje eu quero viver. If I don't have money right now to buy it, I'm not gonna buy it to pay next month. Se eu não tenho dinheiro para comprar agora, eu não vou comprar para pagar o mês que vem. Credit cards is a great snare, and it can be destruction to your family. O cartão de crédito é um grande laço e pode ser uma grande destruição para sua família. High interest rate, juros altíssimos. Put it on my card, Jesus is coming. Põe no cartão que Jesus está voltando. I heard an interview of this guy, and this woman came to me. Eu vi uma entrevista de um rapaz na rua e a mulher chegou para ele. What is the one thing that people made you believe when you were younger and now you're old and you don't want to believe it anymore? Qual foi a coisa que você falaram para você quando você era novo e que você agora cresceu e é velho e se arrepende? And then he said, to save money. E ele disse, juntar dinheiro. Because they told me, don't save money, you're gonna die anyways. E porque falaram para ele assim, para que juntar dinheiro? Você vai morrer mesmo. And you're gonna get old, você vai ficar velho. And now he said, I'm old. E agora ele diz assim, eu tô velho and I have no money and I have to work. E eu tô sem dinheiro e tenho que continuar trabalhando. They told me to spend it because I was gonna die. And I spent it and now I didn't die. Ele falou assim, usa o dinheiro, gasta o dinheiro, porque você vai morrer mesmo. E eu não morri, agora eu tô aqui sem dinheiro. God will prosper you when your finances are in order. Deus vai prosperar você quando as suas finanças estiverem em ordem. We're not faithful with a tithing. Às vezes não somos nem fiel no dízimo. We're not giving back to God what belongs to Him. Não devolvemos a Deus a gratidão que é merecida a Ele. We don't save money. Nós não juntamos dinheiro, não guardamos. We don't plan for the future. Não planejamos o futuro. Don't raise your hand right now. Não levanta a mão agora, não. But how many of you have life insurance? Quantos de vocês têm seguro de vida? Não levanta a mão, não. Because we don't think about death. Porque não pensamos na morte, né, irmãos? When I die, quando eu morrer, my family will take care of it. Meus filhos, minha família vai cuidar. How many churches are GoFundMe program? Quantas igrejas fazendo GoFund to bury all the pastors? Para enterrar os pastores. When you leave this earth, quando você sair dessa terra, do you want to give your children a better life or a worse life? Você quer deixar nos seus filhos uma melhor vida ou uma pior vida? We're too young. Nós estamos novos, né, irmãos? We don't think about death. Não pensamos na morte. We're going to live forever. Vamos ver para sempre. Aleluias. Put your finances in order. Coloca as suas finanças em ordem. When Joseph was taken to Egypt, quando José foi levado ao Egito, he interpreted the dream of the thin cows and the fat cows. Ele interpretou o sonho das vacas magras e das vacas gordas. And he said to Pharaoh, ele disse para Faraó, there will be a season of 7 years of blessing. Vai ter 7 anos de muita bênção, Faraó. And 7 years of starvation. E 7 anos de depravação, de seca.
In this first 7 years of blessing, no primeiro 7 anos das bênçãos, take 1/5, tira 1/5 and put it into reserve e coloca na conta reserva. How much is 1/5? Quanto é 1/5, irmãos? Responde, quem sabe? 20%. Quantos não sabiam o que era 1/5? How many did not know what 1/5 was? Tá com vergonha, né? Eu não sabia. I didn't know. Look, the strategy of God's blessing over Joseph's life. Olha a estratégia da bênção da prosperidade que Deus desceu sobre José no Egito. That 1/5 that was taken away, 20% of their income, 20% de tudo que a terra produziu durante aqueles 7 anos was stored in a place. Foi guardado em um lugar. When the famine came, quando veio a fome, they had enough for the season of starvation. Eles tinham o suficiente para o tempo da escassez que chegou na porta de casa. COVID came. It seems like we didn't learn a lesson. Parece que o Covid veio e muitos de nós não aprendemos nem a lição. Put your finances in order. Coloca em ordem as suas finanças. Set the people by 50. Senta o povo de 50-50. We don't administer well, but we want the blessing and prosperity of God. Não administramos bem, queremos a bênção e a prosperidade de Deus. How can God bless you if He's going to stop on you? Como é que Deus pode te abençoar se vai parar em você? How can God bless you if it's going to be for your own pleasure? Por que Deus vai te abençoar por seu próprio bel prazer? So that you can feel superior and better than others, para você se sentir superior e melhor do que os outros. So that you can walk with pride of what you have accomplished and the things that you own, para que você possa andar orgulhosamente com as coisas que você conquistou e os bens que você tem. Can God bless a heart that is disorganized? I don't think so. Pode Deus abençoar um coração desorganizado? Eu acho que não. Put your physical life in order. Coloca a tua vida física em ordem. Come on, vamos lá? Are you exercising? Está exercitando? Some people say, às vezes a pessoa fala, I'm in a spiritual warfare, pastor. Pastor, estou debaixo de batalha espiritual. I'm feeling a heaviness in my body. Estou sentindo um peso no meu corpo. It's not spiritual warfare. Não é batalha espiritual. It's too much sugar. É muito açúcar. This body belongs to God. Este corpo pertence a Deus. The Holy Spirit dwells in it. O Espírito Santo habita nele. We have to take care of it. Nós precisamos cuidar dele. Oh, pastor, I'm too tired. Pastor, estou cansado. Vitamin D, vitamina D. Oh, pastor, I have an unwilling heart. Pastor, estou com o coração desanimado. Testosterone, vai fazer uma reposição de texto. We have to take care of our body. Temos que cuidar do nosso corpo. The other day, I had this funny experience. Eu tive uma experiência engraçada esses dias. And I'm preaching to myself here. Eu estou pregando para mim aqui também, tá, irmãos? I was craving some sugar. Eu estava com uma vontade de um açúcar para dentro, gente. Release some things in my body. Largar uns negócios no meu corpo assim, and feel happy e sentir feliz. So I got a brownie. Eu peguei um browniezinho daquele, put it in the microwave for 35 seconds, 35 segundos no micro-ondas. And a scoop of vanilla ice cream e uma colherada de sorvete de vanilla. And then some chocolate syrup e naquela camada de syrup, como fala? Caldo de chocolate. A irmã sabe, ela sabe o que eu estou falando. And before I went to bed, e antes de dormir, irmão, I was like, 2 hands, 2 mãos. And the next morning my wife was like, I heard you last night. E no dia seguinte minha esposa, eu te ouvi ontem à noite com aquela colherzinha lá, hein? And then I went to work. E eu fui trabalhar. And I felt so heavy. E eu senti tão cansado. My eyes were closing. Os olhos fechando, irmãos. And I couldn't push through the day. E o dia parece que demorava mais. And I said, it's spiritual warfare. E eu falei, batalha espiritual. I almost called the intercession team. Quase mandei uma mensagem como intercessão. Ora por mim, está difícil aqui.
And then the Lord reminded me, e o Senhor me lembrou of the ice cream, do sorvete. So the following day, no dia seguinte, at 8 o'clock, 7, 8 o'clock, a minha última refeição foi 7, 8 da noite. And I went home, fui para casa. After a meeting, depois de uma reunião, went to sleep, fui dormir, woke up the next day to go to work, fui trabalhar no dia seguinte. I was awake, eu estava com os olhos abertos. Without caffeine, sem cafeína. I don't drink coffee, eu não tomo café. My body was light, meu corpo estava leve. I was motivated, eu estava motivado. And I said, God, what's happening? E Deus falou assim, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Ele said, it's your body that reacting to what you feed in it. É o teu corpo reagindo para o que você o alimenta. Sometimes we want to put the blame on so many things, but we don't want to take responsibility ourselves. Às vezes queremos culpar tantas coisas e não queremos assumir a responsabilidade nós mesmos. Put your physical life in order. Coloca em ordem sua vida física. Go to the gym. Vai na academia, gente. Go work out. Vai fazer um cardio. Sacode teu irmão que está do seu lado aí. Fala assim, vai fazer um cardio. Go do a cardio. For this miracle to happen, para esse milagre acontecer, the third thing that Jesus does, a terceira coisa que Jesus faz, is give me what you have. Repita comigo. Diga comigo, give me what you have. Me dê o que está em tuas mãos. Dá o que você tem. So for Jesus to continue the miracle, first he makes us understand that we're nothing without him. Primeiro nós precisamos entender que nós não somos nada sem ele. Secondly, we put the house in order. Depois colocamos em ordem nossa casa. And thirdly, em terceiro lugar, he said, give me what you have. Me dá o que você tem. And this is what Pastor Flávia prayed this morning. E foi o que a pastora orou aqui nesta manhã. Sometimes we think that we need to get something else in order to live the miracle. Às vezes achamos que nós precisamos alcançar algo a mais para viver o milagre. Jesus does not need nothing else. Jesus não precisa de nada mais. What you had for the miracle, it's already with you. O que você tem para viver o milagre já está em tuas mãos. But it's not enough. Mas não é o suficiente for you, para você. But not for God, mas não para Deus. He doesn't need much. Ele não precisa de muito. He needs faith. Ele precisa de fé. He doesn't need us calculating how many denarios we need to buy food for everybody. Ele não pediu para a gente contar quantos denários precisamos para poder alimentar a multidão. He said, what do you have? Ele disse, o que você tem na mão? Oh, only 5 bread. Só 5 pães. And 2 fish. E 2 peixes. That's enough. É suficiente. I imagine the disciples receiving that and say, Jesus must have gone crazy. Eu penso que os discípulos podem ter, naquele momento, olhado para Jesus e falado assim, agora ele ficou doido de verdade mesmo. How can we feed this large crowd? Como podemos servir toda esta multidão with only this much food? Somente com esse tanto de comida. And Jesus said, e Jesus disse, Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. Because we work with what we have. Porque trabalhamos com o que nós temos. I want to encourage you to go to Jesus this morning. Eu quero te encorajar a ir até Jesus nesta manhã. And say, Lord, I'm putting my house in order. E diga, Senhor, eu vou colocar hoje a minha casa em ordem. And I'm going to get ready for the miracle. Eu vou me preparar para o milagre. I don't have much to give. Eu não tenho muito para dar. I don't have a lot to offer. Eu não tenho muito para oferecer. I'm not capable and I don't have abilities of my own. Eu não tenho muita capacidade, nem mesmo muita habilidade. But I have, I'll give it to you. Mas o que eu tenho eu te dou. Receive my little Lord. Receba o meu pouco, Senhor. And watch what the Lord is going to do. E prepare-se para ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. He's not asking for you to get more. Não está pedindo que você vá buscar mais. He's asking for you to trust Him with what you have. Ele está pedindo que você confie nele com o que você já tem nas mãos. And to finish up, the miracle does not stop in you. E para terminar, o milagre não pode parar em você. Some people are greedy. Tem algumas pessoas que são gananciosas. The bread is multiplying, o pão está multiplicando, and they're feeding themselves. Ele está só se alimentando. Põe no bolso aqui, põe no bolso aqui, põe no bolso aqui, põe no bolso ali. More for me, more for me, more for me. Mais para mim, mais para mim, mais para mim, mais para mim. And Jesus is teaching a lesson. Jesus está ensinando uma lição. I'm going to make a miracle in your life. Eu vou fazer um milagre em tua vida. But it doesn't stop with you. Mas não para com você. It was never meant for you, but through you.
nunca foi para você, mas através de você. If we close the doors for the blessing to pass through, se fecharmos as portas para a bênção parar em nós, the blessing will stop coming from heaven. A bênção para de vir do céu. We were made for community. Fomos criados para a comunidade. To be with one another. Estar uns com os outros. And God is saying, I'm going to multiply the bread. E Deus está dizendo, eu vou multiplicar o pão. But it doesn't stop in you. Mas não para em você. Now, I don't know if the bread multiplied at the basket of Jesus' hand. Eu não sei se o pão multiplicou no cesto que estava na mão de Jesus. And when Jesus gave them a piece on their basket, e Jesus dá aos discípulos agora pedaço de pão em seu cesto, and the disciples have to carry on to other people. E os discípulos levaram para outras pessoas. Oh, rabassurianda rabasso. The Lord is telling me right now. O Senhor está me dizendo agora, the miracle will happen. O milagre vai acontecer when you carry on the command of Jesus. Quando você carregar o mandamento de Jesus. I don't know if they broke the bread. Eu não sei se ele partiu o pão. And another half came on. E a outra ponta vinha. Or when they look into the basket. Ou quando olhavam no cesto, there was another bread in there. Havia outro pão ali. But I imagine the miracles. And I imagine the disciples. Imagina o milagre. Imagina os discípulos. I don't know what's happening, Lord. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor. But it's not going to stop in me. Mas não vai parar comigo. I'm going to the next crowd. Eu vou para o próximo povo. Over here they want bread. Aqui eles querem um pão. And Jesus is saying. Jesus está dizendo. Receive it. Receive it. Receba. Receba. But it doesn't stop with you. Mas não para com você. He has to keep going. Tem que continuar. There are more people. Tem mais pessoas. There are more souls. Tem mais almas. There is a city. Há uma cidade. West Boston, Massachusetts, Boston. Nós estamos aqui nesse lugar. Em Massachusetts, em Boston. It doesn't stop with you. Não para em você. God is seeking today baskets that are willing to say, you can give me, Lord, because I'm going to share it. Deus está procurando cestos hoje que vai dizer, usa-me, Senhor, porque eu vou compartilhar com aquele que precisa. It doesn't stop with you. Não para com você. Não para com você. It doesn't stop with you. Jesus giving you bread. Jesus já te deu pão. He gave you bread. Ele já te deu pão. What are you doing with this bread? O que você está fazendo com esse pão que Ele te deu? You keep it inside your stomach. Está guardando dentro do teu estômago. Jesus gave you bread. Jesus já te deu pão. Dará, cerebra, soriandas. What are you going to do with it? O que você vai fazer com isso agora? Let it get mold. Vai esperar mofar na prateleira. Quebra, sorianda. Get up and serve the bread. Levante-se e sirva o pão. Give bread to others. Dá pão para os outros. Oh, I got my portion. Eu já estou com a minha porção. Let the world go to hell. Que o mundo vá para o inferno. That's not what Jesus is teaching us. Não é isso que Jesus está ensinando. What Jesus is saying, que Jesus está dizendo, I gave you bread. Eu te dei pão. What's happened to it? E o que aconteceu com ele? Have you ever got hungry? Você já ficou com fome and you went to your cabinet e você foi no armário da cozinha? Meu Deus, tem uma glória aqui nesse lugar. And you say, I want bread. E você disse, eu quero comer um pão. And you picked up the package. Você pega aquele pacote. When you open it, quando você abre, there's a mold in it. Tem uma mancha de mofo nele. It's green, tá verde. It's white, it's black. Tá branco, tá preto. What do you do with this bread? O que você faz com esse pão? Throw it in the trash. Joga no lixo. What are you doing with the bread that He gave you? O que você está fazendo com o pão que Ele já te deu? Jesus is counting with the disciples. Jesus está contando com você, discípulo. Aleluias. Fique de pé comigo. Stand up with me today. Jesus is counting with you. Jesus está contando com você. Aleluias. O pão não para aí, ele continua sendo multiplicado. Tem pão feito na casa. There's fresh bread here. Jesus está dizendo, eu vou colocar o pão na tua mão. Jesus is saying, I'm putting the bread in your hand, but I want you to go. Eu quero que você vá. And I want you to feed these people. Alimente as minhas ovelhas.
Jesus gave you a gift. Jesus te deu dom. He gave you word of communication. Ele te deu palavra de comunicação. He gave you experiences. Ele te deu experiências nessa vida. For you to close in your cabinet drawer and let it get moldy. Para você fechar no armário da tua cozinha e deixar mofar. Jesus calls you out. Jesus te chama para fora hoje, nessa manhã. Come walk with me. Vem andar comigo. Why are you so afraid? Por que você está com tanto medo? Jesus is giving you bread. Jesus está te dando pão. Receive the bread this morning. Receba o pão nessa manhã. If it stop with you, heaven will dry up. Se parar em você, o céu vai secar sobre essa causa. But if you continue to give, mas se você continuar dando, if you continue to surrender, se você continuar se rendendo, you will see the miracles. Você vai ver os milagres. I want to pray for you. Eu quero orar por você nesta manhã. Maybe you're here, and I don't know which phase of the miracle you are. Talvez você está aqui, eu não sei que fase do milagre você se encontra. Maybe you are in the understanding phase. Talvez você chegou agora na fase do entendimento. Well, I gotta give it all to Jesus because I can't do anymore. Eu tenho que entregar tudo para Jesus hoje porque eu não consigo mais. Maybe you are in the put your house in order phase. Talvez você está na fase de coloca a tua casa em ordem. Or maybe you are in a phase, ou talvez você está numa fase that you look at yourself, que você olha para si mesmo and you say, I don't have enough. E diz, eu não tenho o suficiente. Cadê o grupo de louvor que estava cantando? Sobe aqui vocês. Or maybe you are in a phase that you have taken the bread and you have stored in your cabinet drawer. Talvez você está na fase que você pegou o pão e já comeu muito pão, mas você pegou o teu pão e colocou no gabinete da tua casa. And Jesus is saying, come back. Jesus está dizendo, volta hoje. Quando nós estávamos no começo do culto, in the beginning of the service, vocês estavam adorando, you were worshiping. E o maravilhoso de ser pastor, and the wonderful thing about being a pastor, is that I know each one of you's life. É que eu conheço a vida de todos vocês. I've been with you in the trenches. Tive com vocês no campo de batalha. I've seen God change, transform, heal. Eu vi Deus transformar, tocar, curar, levantar. Raised up, hallelujah. And the Lord visited me through worship. E no meio do louvor o Senhor me visitou. And He said to me, broken vessel. E Ele falou comigo, vasos quebrados, but mended, mas repostos, refeitos. And the Lord showed an essence in your vessel. E Deus mostrou uma essência em teu vaso. And the water does not escape, the oil does not escape. O óleo não escapa, o óleo não vaza desse vaso. But here's what the Lord Spirit, the Holy Spirit said to me. E o Espírito Santo falou muito claro comigo. I receive your worship. Eu recebo a vossa adoração. Yes, you've been broken. Sim, vocês foram quebrados. Yes, you've been despised. Sim, foram esquecidos. But together, mas juntos, em Cristo, we can offer Him a worship. Podemos oferecer ao Senhor uma adoração of a sincere heart, de coração sincero. You know why you were shaking earlier today? Sabe que estava tremendo aqui mais cedo hoje? There's a new anointing coming on your life. Uma nova unção que desce sobre a tua vida. Lembra daquele retiro? Ali Deus começou. E hoje, como você estava aqui louvando, o Senhor falou assim: eu estou fazendo algo novo em tua vida. Uma ousadia e autoridade. Você não só vai ministrar, você vai ter revelações do céu que o Senhor vai te dar. Vasos que o Senhor refez para carregar a essência de glória. Seu louvor invade o céu, tá lindo.
Como o Pai se alegra com a tua adoração. Às vezes insegura, às vezes reprimida, às vezes dizendo: Senhor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas quando você adora, se prostra, o céu recebe a tua adoração. Sabe aquele negócio que aconteceu com você aqui, quando você fez assim hoje? Sabe o que foi isso aí? O Pai dizendo: só eu e você. Só eu e você. Você viu que fluiu um espontâneo na sua vida naquele momento? Você percebeu? Assiste a live para você ver depois. Você começou a fluir no espontâneo e Deus falou comigo assim: eu vou começar a levar nesse lugar de adoração, no espontâneo. Porque quando você virou de costa para a multidão, você virou de frente para o Pai, e o Pai está diante de você e recebe a tua adoração. Não temas, louva a Deus. Vamos orar por você.